Isso ocasionou na minha adolescência uma série de revoltas que me levaram a fazer escolhas erradas e que, se Deus não tivesse usado de misericórdia comigo, talvez hoje eu seria uma traficante, talvez hoje eu seria uma prostituta. A senhora acha? Com certeza. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? E não esquece de conferir se você segue inscrito, fechou? Bom, eu vou trazer para vocês o relato dessa freira, tá? É um relato muito interessante. Ele aborda bem parte do aspecto ali da natureza feminina e ajuda a ter uma compreensão, já que ela está sendo ali bem aberta, sincera acerca ali dos sentimentos que ela teve, principalmente durante a juventude e tudo mais. E isso ajuda, né, a confirmar muito do que é dito aqui nos meus vídeos, ajuda a ter uma compreensão bacana. Então por isso que eu vou trazer o vídeo para cá, tá? Não é um ataque à religião de ninguém, pelo contrário, eu tenho um enorme respeito, tá? Pela religião de todos, principalmente pela fé. Eu não sou um homem religioso, ok? Mas a fé como uma espécie de motor para que você se torne uma pessoa melhor, né? Que você busque algum tipo de propósito, isso é importante, por isso que ela tem, vamos dizer assim, lastro por toda as sociedades aí, ao longo dos anos, é justamente parte, né, é parte integrante da forma como o homem, a mulher, o ser humano de um modo geral lida com as situações. Então por isso que eu tenho respeito, apesar de, como citei, eu não ter uma religião própria. Fechou? Então vamos ver aí o relato, que é um relato que eu encontrei num podcast chamado Santo Flow Podcast. Então para aqueles que querem buscar esse podcast, fiquem à vontade. Qualquer coisa eu deixo o link dele aí nos comentários. Fechou? Então vamos lá. Essa adolescência bagunçada foi uma adolescência totalmente revoltada. Revoltada com os meus pais, revoltada com a vida. E aí entrou uma coisa no meu caminho, que hoje eu dou esse testemunho, que atrapalhou muito a minha visão do que é ter felicidade, do que é ser feliz, que é o feminino. Certo. O feminino entrou na minha vida quando eu ainda era uma jovenzinha e acreditava que os homens não prestavam. Entrou como? Alguém que chegou, a senhora escutou alguém falando? Influências, Guto. Influências na internet, influências na televisão. Certo. Você assiste novelas que hoje em dia eu acredito que seja um mal muito grande essa questão de empoderamento das mulheres. Sim. Isso não existe. O poder da mulher está em ela ser pequena diante de Deus, humilde, assim como Nossa Senhora. Mas isso de querer ser maior do que os homens, querer ser melhor, eu fui crescendo com esse pensamento. Fui fazendo escolhas erradas, tomando decisões erradas. Então fazia de tudo para ser notada, numa futilidade tão grande, uma superficialidade tão grande. Então nesse período aí, igreja nem ia tanto. Eu ainda cantava no coral. Cantava no coral. Cantava no coral da igreja, com certos pensamentos. E iria para as missas com roupas. Só Jesus. Exatamente. Cheguei a cantar numa banda do mundo, Sim. onde tive muitas experiências negativas. E para minha sorte, o meu pai foi muito cuidadoso comigo, porque ele sempre me levava aos locais. Ele não me deixava, ele já me conhecia. Ele não me deixava ir sozinha para os eventos. Ele dizia, não, a banda vai, você vai depois, eu levo. Com esse cuidado, porque ele já sabia que eu poderia me perder e me perder feio. Só que depois, com o passar do tempo, que eu terminei os meus estudos, eu fui para uma outra cidade morar sozinha. Morando sozinha, a tal liberdade me deu oportunidade de praticar aquilo que não convinha a mim. Aí vem as más influências de amizades, aí vem as drogas, aí vem festas. A senhora chegou a usar alguma vez droga? Já cheguei a tentar, Guto. Tentar, certo. Só que graças a Deus, eu nunca tive aptidão para essas coisas, até com a bebida alcoólica, que eu bebia e passava mal. Ah, entendi. Eu ia fazer realmente as coisas erradas e passava mal. Aí um dia que foi para experimentar a primeira vez, passou mal. Passei mal. Olha só. Passei mal. E eu tentei, não foi uma vez, Guto. Sério? Numa roda de amigos e tal. Sim, eram ideologias vazias. Mas isso também tem mão de Deus, né? Porque se a senhora tivesse facilidade naquela época, ou tivesse aptidão, ou tivesse seguido em frente, só Deus sabe onde é que estava agora a senhora. Com certeza, Guto. E eu vejo assim que não foi por mim a pessoa da Grace. A Grace, se dependesse dela, ela estaria perdida. Mas Deus fez uma escolha. E foi Ele que me conduziu até onde estou hoje. É Ele quem conduz a minha vida. Muita gente olha para mim, tem uma imagem. Aí, mas não sabe o que realmente está na pessoa, o que realmente essa pessoa viveu. É verdade. E até que idade que a senhora viveu essa
falsa liberdade ali. Até os meus 19 anos. Morou sozinha até 19 anos? Morei sozinha, depois que eu terminei o colégio, fiquei um tempo trabalhando na minha cidade, só que aí não me oferecia uma faculdade, um estudo superior. Então eu fui para outra cidade onde eu podia estudar. Nesta cidade foi onde tudo começou, a questão da prática daquelas coisas que eu já vinha alimentando com o tempo, né? Certo. E foi onde eu tive a oportunidade, estava fora dos olhares dos meus pais. E ali? Eu poderia fazer o que eu queria. E com os meus 19 anos, teve uma frase que mudou a minha vida. Que era a seguinte: se Nossa Senhora batesse na sua porta. Eu sempre gostei de Nossa Senhora, porque ela era uma figura feminina que era valorizada dentro da igreja. A única mulher que talvez tivesse um lugar de destaque na igreja católica. Então, para mim, ela era empoderada. Poder. Mas vamos lá. Então, quando eu ouvi a frase que disse assim: se Nossa Senhora batesse na sua porta à noite, numa noite de tempestade, toda molhada, você teria roupa para emprestar para ela? Tá. Aí eu parei para pensar: meu Deus, se eu admiro tanto essa mulher, se ela para mim é um ícone, por que eu não devo me parecer um pouco mais com ela? E foi mudando o meu exterior que o meu interior começou a encontrar o seu lugar. Passei a mudar a minha forma de vestir e conheci o Tratado da Verdadeira Devoção. Tá. Então, o responsável pela minha conversão. Bom, então vocês viram aí o vídeo, tá? Na primeira parte dele, ela vai citando ali as questões do empoderamento feminino, outros sentidos de influências e tudo mais. E o que eu quero abordar com vocês é o seguinte. Em primeiro lugar, tá? Ela também, ela chega a falar de que ela tinha vontades, ela tinha os desejos dela, que a partir do instante que ela conseguiu a liberdade dela, ela foi atrás de fazer o que queria fazer, né? Que foi, ela até cita a figura de Deus como a responsável para tê-la colocado no caminho da igreja. Se fosse por ela, talvez ela estivesse ainda dentro desse aspecto negativo que ela cita, né? Da vida anterior e tudo mais. E o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: aonde isso tem um paralelo direto com a natureza feminina? Tem no seguinte sentido: todas, em um grau menor ou maior, terão algum tipo de vontade, desejo, aspectos de anseios da liberdade, aspectos também de ter aí raiva do masculino, ter inveja do masculino, de buscar aí sobrepor o masculino, nem que seja colocando ele para baixo ao invés de superá-lo, né? Então todos esses sentidos, se você notar bem, você vai encontrar com uma maior facilidade hoje, né? Dentro principalmente das mais jovens. E é um sentimento que faz parte totalmente da natureza feminina. Você não tem como mudar ele. Então, se a gente virar e falar das influências, na verdade mesmo, a influência, ela no máximo, ela é uma espécie de motor, similar à própria fé que eu levantei no início. Por quê? Você tem ali um sentido onde você tem essa identificação, você tem esse desejo, você tem essa vontade muitas vezes incubado. Você tem a sua família, ela cita a figura do pai dela, né, buscando frear isso de algum modo, buscando ali criar nela um sentido ético e moral, aquela coisa toda, mas que a partir do primeiro momento em que os olhos se viram, né, ou seja, ele, né, deixou a filha fazer faculdade lá em outra cidade, uma coisa assim, né, a partir do instante que ele não pôde mais estar presente, ela liberou, né, a liberdade dela, né, deu a ela esse sentido de buscar o que ela desejava fazer, né, e com isso veio aí os problemas que ela cita, situações, enfim. Agora o ponto chave é o seguinte: influências é de fato a maior culpada pelas ações? Na minha visão, não, tá? Por quê? Você não, por mais que as influências possam auxiliar, possam acelerar o processo, o que existe de fato é um desejo já incubado, né? Vamos dizer assim, um desejo já existente, certo? Então por isso que esse movimento ele funciona tão bem. Ele funciona justamente por isso, porque a pessoa ela já tem esse desejo, ela já tem essa vontade, tá? Então as mulheres elas já têm essa vontade de superar o masculino, ela já tem essa vontade, né, de eliminá-lo talvez, em alguns casos mais extremos, né? Então por isso que esse movimento ele
cresce tanto e tem tantas adeptas e tudo mais? Justamente porque ele vai perfeitamente, principalmente entre as mais jovens, num dos maiores anseios delas, ok? Então, isso é parte da natureza feminina. Então, não é necessariamente a influência que gera isso. Na verdade, isso já faz parte delas. Então, quando alguns viram e falam que todas são, na verdade, não deixa de ser uma mentira, tá? Apenas, né, se a gente for tratar do movimento como um movimento único, num sentido ali mais político, aí pode ser que não. Mas no sentido, né, mais sentimental da coisa, sim, ok? Então, esses aspectos, como eu disse, que já fazem parte da natureza delas, isso é apenas trabalhado, como qualquer propaganda. Você tem um produto, você quer atingir um público-alvo, você vai trabalhar esse produto de maneira que ele atenda desejos, mesmo que esses desejos talvez a pessoa tenha dentro de si e nem saiba, certo? Então, por isso que, eu volto a repetir, na verdade, o crescimento e toda toda a situação que nós vemos hoje, tudo isso não passa de uma vontade que já existia em boa parte delas, para não dizer todas, né? Como eu falei, em graus maiores ou menores, mas todas têm isso, isso faz parte da natureza delas. E a partir do instante que elas conseguem poder, relevância, elas vão usar isso para atingir esse objetivo, ainda que depois, mais para frente, muitas descubram, seja por conveniência ou por outras razões, né, descubram que não eram isso que elas de fato desejavam e tal. É até aquele clichê, mulher não sabe o que quer. Apesar de muitas frases serem clichês, elas são verdadeiras, né? Então essa é uma delas. Então assim, entender isso, entender que tudo isso, no final das contas, faz parte da natureza feminina, por isso que é tão importante você entender isso. Por isso que é importante a gente falar sobre. Por isso que não dá para tirar da rede o conceito de falar sobre mulher, que muitos caras falam. Não tem como. É parte integrante desse sentido, tá? Ter essa compreensão real, porque essa compreensão ela é difícil. Esse relato é o mais próximo que eu acredito que você vai encontrar de um relato super sincero acerca, né, dos, vamos dizer, dos anseios femininos e tudo mais, até porque ela não tem mais, entre aspas, nada a perder. Ela já faz parte ali de um outro sentido para a vida dela, ela encontrou um outro propósito. Então, para ela pode ser um pouco mais aberta, tá? E falar desse sentimento ali. Então, por isso que eu achei esse relato super interessante, quis trazer para vocês. Como eu disse, não é para atacar a religião de ninguém. É justamente para mostrar para vocês o quanto que esse sentimento ele é forte e não dá para mudar, não adianta, não adianta a gente virar e falar, apontar. Não, isso não vai acontecer, não vai ser da noite pro dia, isso nunca vai acontecer. Então o ideal é você focar no seu, né? No seu desenvolvimento, entender que isso faz parte, e entender que se você quiser ter um relacionamento ou algo do tipo, que essa natureza vai estar presente ali, que você vai ter que lidar com ela, então entender que é uma certa aposta também, como eu sempre falo aqui. E então o relato dela é bem interessante, principalmente por isso. Uma outra coisa que o relato dela também é muito importante e interessante é justamente essa ideia de que muitos, principalmente nós homens, nós olhamos ali de repente uma figura que tem um rosto angelical ou que tem atitudes que a princípio você olha ali e parecem ser atitudes interessantes, como por exemplo a moça que canta no coral da igreja, né, ou coisas desse tipo, quando no fim você tem que ter a noção de que ela continua sendo um ser humano, tá? Ou seja, que ela continua tendo ali vontades, desejos, muitas vezes, né, alguma relação, né, complicada, né, entre essa vontade, esse anseio que apenas está sendo segurado pela família, que a partir do instante que ela tem a liberdade dela, ela vai agir, vai executar de algum modo. Então, tem muita coisa em jogo, muita coisa mesmo, né? Do mesmo modo que a gente fala, por exemplo, da mulher rodada e tudo mais, também existe esse efeito, só que de uma maneira diferente, naquelas que muitas vezes tiveram uma boa educação, uma boa família, foram atrás ali de, né, como eu falei, de religião e etc.
Só que a partir do momento que elas crescem, que elas começam a ter a liberdade delas, elas relembram esse... Não relembram, né? Na verdade, sempre esteve lá, né? Mas esse sentimento se aflora. E aí, de repente, vai para uma faculdade, ou vai para uma coisa assim, ela se liberta, tá? Então, tem muito disso também. Então, por isso que não tem uma fórmula mágica. Não tem como eu virar para vocês e falar assim, se a moça ela não se ela não passou pelo carrossel, né, como o povo fala, então tá tudo certo. Não é bem assim, tá? Então tem esse efeito também, tá? Então é um efeito que é pouco falado, mas que eu preciso citar, tá? Que não é uma aposta ganha você apostar aí numa, digamos, beata, né? Não sei se é o termo correto, mas não é muito a aposta ganhadora, não. É uma aposta um pouco mais segura, com certeza. A outra aposta ela já fica mais clara e óbvio que todas as red flags possíveis, mas essa também não deixa de ser, como eu falo aqui, uma aposta, ok? Então tenham essa noção, que é uma noção importante, que no relato dela, de certa forma, ajuda a ter essa compreensão também, fechou? Tem um momento também no relato que ela cita, né, se dependesse dela, talvez ela estivesse perdida, ela cita a questão da influência, querendo ou não, da figura divina, né? E ainda que, como eu falei, eu tenho um enorme respeito, né, pela religião, outros sentidos, esse também é um bom exemplo da questão da responsabilidade, né? De que muitas das vezes as mulheres em especial, elas buscam sempre um representante, um líder para a vida delas, de algum modo, tá? E nesse sentido, nesse caso, a liderança que ela buscou foi em Deus, nesse contexto, nessas representações, né? Que foi importante para a vida dela, para essa conversão e tudo mais. Então, desejo um enorme sucesso para a vida dela, ok? Mas é bem dentro desse processo, digamos assim. Você vê que, na verdade, é um sentido muito de... não é jogar a culpa sempre, até porque ela assume essa culpa, né? Por isso que eu falei que esse relato é o mais perto de uma sinceridade e tudo mais. Mas é um contexto ali